Bom, a gente vai resolver o exemplo 3.9 do livro do Griffiths, é um dos últimos exemplos antes da gente entrar na região de exercícios, propriamente dito, tá? Então, para resolver essa questão, a gente poderia, é claro, tentar fazer, né, fazer isso pela integração direta, falar que o nosso potencial é igual a 1 sobre 4π elevado a é zero integral zero sobre dA. Só que eu já tinha falado para vocês, isso aqui é inviável, fica muito complicado, fica muito difícil e a gente que é da engenharia, a gente detesta coisa difícil. Então, qual é o método mais simples de se resolver isso aqui? A gente pode usar outras formas de se resolver, que é justamente o que a gente estudou durante todas essas aulas. O que a gente pode fazer? A gente pode começar definindo um potencial dentro, eu vou falar que ele é VD, e posso definir também um potencial fora, vou falar que ele é VF, tá? Nesse nosso potencial dentro, R θ, ele vai ser igual a um somatório de L variando de zero ao infinito, de AL, R elevado a L, PL cosseno θ. A gente está falando que isso aqui é o potencial dentro da nossa esfera. E o nosso potencial fora, me permita reescrever, porque ficou muito perto. Nosso potencial fora, o nosso VF de R θ, ele é igual a um somatório de L, perdão, de L igual a zero ao infinito, de BL sobre R elevado a L mais 1 PL cosseno θ. Tudo isso para o nosso R dentro, tudo isso para fora da região da esfera, tá? Então R maior ou igual a R. Guarda isso aqui, a gente vai usar isso daqui para fazer uma comparação. A gente vai pegar semelhanças dentro dessas duas equações que a gente acabou de definir. Isso aqui vai ser extremamente útil. Então deixe isso aqui guardado. Porque a gente vai ver uma condição agora chamada condição de continuidade. Ou sabe, a gente sabe que na superfície R é igual a R. E o potencial deve ser contínuo. Ou seja, se a gente igualar essas duas expressões que a gente acabou de definir aqui, a gente vai encontrar uma relação entre dois coeficientes, os coeficientes AL e o coeficiente BL. Viu por que eu falei que a gente usar essas duas equações? Então, como eu falei que R é igual a R, ou seja, o nosso R dentro da esfera é igual ao nosso R fora da esfera, a gente vai igualar essas duas equações, essas duas expressões, perdão. Então, vamos igualar essas duas expressões. Com essas duas expressões igualadas, a gente consegue olhar uma relação entre os coeficientes AL e BL, que eu tinha falado. Então, a gente sabe que o nosso BL, tendo igualados as duas expressões, BL é igual a AL R elevado a 2L mais 1. Então a gente tem essa relação é muito útil. A gente tem uma outra condição que diz que a derivada do potencial sofre uma descontinuidade devido à carga superficial, devido à nossa carga superficial. Então a gente tem essa descontinuidade. E derivando as séries e substituindo o BL por esse valor que a gente encontrou aqui antes, a gente chegamos nesta outra equação simplificada. Então a gente chega nessa outra equação simplificada aqui. Então, para a gente determinar os coeficientes de AL, para a gente conseguir isolar a L, a gente vai usar a ortogonalidade dos polinômios de Legendre, que aqui é o truque de Fourier.
Então a gente sabe que a fórmula geral para qualquer carga superficial é, é exatamente essa daqui. Então vamos dar um exemplo específico aqui. Deixa eu aumentar o espaço. Se a carga ela for igual a k cosseno θ, a gente nota que o nosso cosseno θ ela é igual a PL cosseno θ. E por questão de ortogonalidade, nós temos que a L vai ser zero, exceto quando o nosso L for igual a 1. Então ele vai ser zero para qualquer caso, exceto quando L, nosso L for igual a 1. Então a gente vai ter algo como quando L for igual a 1, então quando A1, a gente vai ter K sobre 2E0, uma integral de 0 a π de P1 cosseno θ ao quadrado, seno θ dθ. Tudo isso é igual a K sobre 3E0. Agora, é só a gente substituir o A1 nas equações lá do início que a gente obteve para obter o potencial final. Então, é só a gente reescrever. Na equação lá de cima, a gente sabe que V de R θ vai ser igual a, substituindo, K sobre 3E0, R cosseno θ e V Rθ é igual a... Então, a gente concluiu a questão. A gente conseguiu concluir que por dentro o campo ele é uniforme e por fora as esferas se comportam como um dipolo elétrico. Então, para esse exemplo, que é o 2.36 do livro do Griffiths, a gente tem uma esfera condutora neutra de raio R, com duas concavidades internas, e no centro de cada uma há duas cargas pontuais, que a gente chama isso aqui de QA e essa outra carga, né, de QB, tá? E o segredo aqui é lembrar que o campo elétrico dentro de cada condutor em equilíbrio é zero. E o segredo aqui é lembrar que o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio é simplesmente zero. Então, o item A, ele pede que a gente encontre as densidades superficiais A, B e do raio do nosso R, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? Que para que o campo seja zero na parte maciça do condutor, as cargas na superfície das cavidades devem anular o efeito das cargas centrais. Então, o que a gente precisa lembrar? Que para que o campo seja zero na parte maciça do condutor, as cargas na superfície das cavidades devem anular, entre aspas, o efeito das cargas centrais. Então, na concavidade A, a gente sabe que pela lei de Gauss, se a gente desenhar uma superfície gaussiana aqui, ao redor da cavidade, a carga total envolvida deve ser zero. Assim, uma carga menos que A é atraída para a parede interna da concavidade. Então a gente sabe que A vai ser igual a menos que A sobre 4πA ao quadrado. Então, essa é a nossa densidade superficial de A. E na concavidade B, é exatamente o mesmo raciocínio. A gente pode desenhar uma superfície gaussiana para facilitar o entendimento. A gente pode e deve desenhar essa superfície gaussiana aqui. Tá? E o raciocínio vai ser exatamente o mesmo. Então, a gente sabe que a nossa densidade superficial de B vai ser basicamente a mesma coisa. Q de B
sobre 4π a 4π, perdão, b ao quadrado. É exatamente o mesmo raciocínio. E na superfície externa, nosso R, nosso raio, como o condutor era originalmente neutro, a carga total ela deve ser conservada. Se as paredes internas ganharam menos QA e menos QB, a superfície externa deve obrigatoriamente ficar com o quê? Com mais QA e com mais QB. Ou seja, a nossa densidade superficial de R vai ser igual a QA mais QB sobre 4πr ao quadrado. Então, a gente basicamente respondeu o item A. A gente tem a nossa superfície, a nossa densidade superficial de a nossa densidade superficial de B, que são bem equivalentes, e a gente tem a nossa densidade superficial de R. Bem simples, não? O item B, ele pergunta qual é o campo fora do condutor. Qual é o nosso campo fora do condutor? Ou seja, R menor que R. Então a gente sabe que, lembrando do último assunto que a gente viu, que é do teorema da unicidade, devido a esse teorema e a blindagem eletrostática, quem está fora do condutor não vê, entre aspas, os detalhes das cavidades internas. Então a carga total induzida na superfície externa se distribui de forma uniforme devido à simetria esférica da casca externa. O campo é idêntico ao de uma carga pontual, ou seja, o campo é idêntico a QA mais QB na origem. Então, a gente sabe que o nosso campo fora do condutor é fora, ele vai ser igual a 1 sobre 4π é 0, QA mais QB sobre R ao quadrado, R chapéu. Então, essa é a resposta do nosso item B. O nosso item C, ele pergunta qual é o campo dentro da concavidade. Tá? E aqui a gente aplica de novo o princípio da blindagem. O condutor ele atua como uma barreira. O campo em uma concavidade é produzido apenas pela carga central e pela carga induzida na própria parede. Então, dentro da concavidade A, então dentro da nossa concavidade a gente sabe que o campo A, o campo dentro da concavidade A, vai ser só 1 sobre 4π elevado a zero, que é A sobre R ao quadrado A, R chapéu A. E B é exatamente a mesma coisa, então a concavidade é a mesma lógica, tá? Então a gente sabe que o campo dentro da concavidade B é igual a 1 sobre 4π é 0, QB, R ao quadrado B, R chapéu B. Então a gente tem as duas respostas necessárias para o item C. Que esse aqui é o campo dentro de cada concavidade, dentro da concavidade A e dentro da concavidade B. E para finalizar, o item dele pergunta qual é a força de QA e de QB. Então aqui, esse item é o que costuma confundir mais, tá? Então assim, a carga QA, ela sente a força produzida pelo campo da sua própria concavidade. Como a carga induzida menos QA se distribui de uma forma uniforme na parede esférica da cavidade,
O campo, o campo resultante dessa casca no seu centro é simplesmente zero. A gente também sabe que o condutor ele blinda qualquer influência de QB ou da superfície externa de QA. Então, o que a gente pode concluir a respeito do item B? É que as forças sobre ambas as cargas elas são nulas. Então, a gente sabe que a força de A, o nosso Fzão A, é igual a zero, e o nosso Fzão B ele também vai ser igual a zero, porque ambas as cargas elas são nulas. Então, essa é a resposta do item D, que a nossa força no QA e a força QB vai ser nula, vai ser zero. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Essa foi a nossa aula sobre equações de Laplace e de Poisson. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.